professor Renato Lima possui graduação em Geologia e é professor da Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação na Universidade de Brasília e na École de Paris. Foi o idealizador e criador do NIMAD, Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR, e também do Centro de Apoio Científico a Desastres, do Senacid UFPR, do qual eu também sou membro, com muito orgulho, onde o professor Renato é o diretor. Entre outras coisas, entre outros prêmios, né, o professor Renato atua como especialista consultor da ONU para o tema de desastres ambientais e naturais, é integrante da equipe UNDAC, United Nations Disaster Assessment and Coordination, atuou como cientista especializado na resposta a mais de 40 grandes desastres, como inundações, deslizamentos, terremotos, furacões e desastres ambientais em diversos países. Em junho de 2009, recebeu em Bruxelas o prêmio Green Star Award, concedido ao Senacid pela ONU, por excelência na prevenção, preparação e resposta a desastres. Integrante pleno do International Consortium on Landslides. Foi também secretário do Meio Ambiente de Curitiba entre 2012 e 2016. Presidiu o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Curitiba e integrou o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, no período de 2012 a 2017. Nos últimos anos tem atuado nas áreas de riscos geológicos, resposta a desastres e geologia ambiental. O nosso próximo participante da mesa o Wilson Yomasa, por favor. O Dr. Wilson possui graduação em Geologia pela USP, mestrado em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp de Rio Claro e doutorado em Geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos. Atualmente é coordenador e professor do curso de especialização de IPT, colaborador do INEP e consultor ad hoc da FAPESP. Também é diretor e pesquisador do CT Obras do IPT. Tem experiência na área de Geologia e Engenharia e atua principalmente em obras de infraestrutura como túneis, barragens, rodovias e ferrovias. Completando então o nosso time da manhã, o Dr. Fabrício Soler. Dr. Fabrício tem especialização em Gestão Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pós-graduação em Gestão Ambiental e Negócios do Setor Energético pelo Instituto Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo, MBA Executivo em Infraestrutura pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito Ambiental pela PUC, profissional especializado em Direito dos Resíduos, Direito Ambiental e Direito de Infraestrutura, coordenador do curso de Gestão e Direito dos Resíduos da Trevisan Escola de Negócios. Desde 2010, indicado por prestigiadas publicações nacionais e internacionais como os mais admirados do direito, pela sua atuação em direito ambiental. Consultor do Banco Mundial e da CNI para estudos em resíduos. Professor e coautor do livro Gestão de Resíduos Sólidos, o que diz a lei, e também organizador do Código dos Resíduos. Vamos então fazer da seguinte forma: vamos fazer as apresentações de 15 a 20 minutos, né? Vamos começar aqui pela ordem, né? E eu gostaria que, se alguém tivesse alguma pergunta para fazer para os palestrantes, que se identificasse aqui para os nossos voluntários, que daí nós vamos fazer as perguntas agora por escrito. Então, durante as palestras, por favor, se identifique e chame o pessoal que vão pegar o papel para fazer as apresentações. Então, eu vou chamar aqui, primeiramente, o professor Renato Lima.
Bom dia a todos. Agradecer à Unicamp pelo convosco convite, professor Jefferson. Estamos aí trabalhando juntos. Estou com uma voz assim que não é sexy, estou meio gripado mesmo. Eu vou passar um trechinho de um documentário que a Universidade Federal do Paraná fez sobre esse desastre. Na sequência, faço a apresentação. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Sexta-feira, 25 de janeiro. Imagens que foram repetidas incansáveis vezes. Noticiários do mundo todo reportaram perplexo o acidente com uma barragem da Vale na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Em apenas 30 minutos, um rastro de devastação e muitas perguntas. Mas o que causou esse comportamento na montanha de rejeitos? Que medidas poderiam ter sido tomadas? Havia contaminantes tóxicos nesta onda de rejeitos? A Universidade Federal do Paraná foi um dos poucos órgãos com acesso à área logo após o acidente. A equipe de pesquisadores utilizou conhecimentos científicos para contribuir com a missão de resgate e, ao mesmo tempo, analisar o desastre. Foram 13 milhões de toneladas de rejeitos que em poucos segundos se transformaram em uma enorme onda de lama que percorreu rapidamente 9 quilômetros e deixou para trás um cenário de intensa destruição na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. O professor Renato Lima, da Universidade Federal do Paraná, é também o coordenador do Senacid, professor? Centro de Apoio Científico em Desastres. E aí você e a sua equipe foram no terceiro dia depois do desastre, foram até Brumadinho. Professor, o que você encontrou quando você chegou lá? Primeira impressão da área afetada pelo fluxo é você encontrar um mar de lama, sem ninguém, uma nova paisagem totalmente modificada, e no entorno dela muitas pessoas, algumas buscando seus parentes, outras buscando encontrar onde é que estava a casa que foi destruída, outras tentando entender o que tinha acontecido na sua cidade. Fundado no ano de 2000, o Senacid já atuou em mais de 50 missões, como as inundações em 2008 no Equador e o terremoto no Haiti em 2010. A ideia do grupo é dar suporte científico em grandes desastres. A proposta do Senacid é oferecer conhecimento científico no momento do desastre, aquilo que é necessário naquele desastre. Então, o primeiro passo foi a gente compreender o que tinha acontecido. A gente gastou metade do tempo nisso. E a segunda metade foi produzir ferramentas para ajudar quem estava atuando no resgate de pessoas, na busca de pessoas, na recuperação dos corpos que tinham sido atingidos pelo desastre. Avaliando o local do desastre, os pesquisadores da UFPR desenvolveram rapidamente mapas para orientar as equipes que trabalhavam no local. Nós criamos, então, um mapa de capacidade destrutiva do evento, que mostrava onde o evento teve maior capacidade de destruição, onde teve menor, para orientar os trabalhos de busca, e um mapa de direções internas do fluxo de lama, que também foi bastante utilizado porque ele permitia, assim, se aqui tinha uma construção, tinham pessoas aqui dentro, da onde que eu vou buscar essas pessoas? Na direção que o fluxo vai correr. O mapa de direções internas do fluxo de lama foi construído com base nas observações geológicas feitas pelo Senacid no local do desastre. Ele classifica os fluxos em 3 tipos: uma direção principal do fluxo, uma direção secundária do fluxo e direção do fluxo secundário superior ou diretor. O superior é aquele que depois tem um fluxo principal, jogar o fluxo por cima do fluxo principal. As setas maiores indicam o fluxo principal, ou seja, o fluxo com maior quantidade de lama e também com grande velocidade.
As setas menores indicam um fluxo secundário, já de menor velocidade e poder de destruição. A seta vermelha mostra um fluxo de retorno. Ele segue na direção contrária ao fluxo principal e, por esse motivo, pode confundir os trabalhos de resgate. E nós calculamos a velocidade do fluxo principal neste trecho em 72 km por hora. Mas ele foi diminuindo bastante em direção ao rio Carapela. Então não é a velocidade em todo o rio corre do feijão. Aqui, por exemplo, o fluxo veio com uma velocidade menor, o fluxo secundário de velocidade menor, e esse fluxo de retorno de velocidade menor, nesse caso aqui, algumas pessoas ficaram capeadas entre fluxos vindos de duas direções que elas não fugiram. Que é aquela imagem da câmera de segurança, que é uma escavadeira. Você mostra bem essa situação de fluxo secundário, com velocidade bem mais baixa do que o fluxo principal, e o fluxo de retorno com velocidade ainda menor. As pessoas não puderam fugir. Esses trabalhadores, vistos nas imagens, presos entre os fluxos de lama secundário e de retorno, sobreviveram. O segundo mapa, apresentado às autoridades que trabalhavam nos primeiros dias após o desastre, foi o de capacidade destrutiva. Este guia, dividido em 4 categorias, mostra de maneira clara quais regiões sofreram os maiores impactos. A capacidade destrutiva 4 é a de maior poder destrutivo. A barragem está aqui, então ela atingiu essa primeira parte até essa flexão em U. E que o rio faz uma curva em U. Depois a capacidade destrutiva 3, nesse trecho, destrutiva 2 menor e destrutiva 1. A capacidade destrutiva 4 arrasou tudo que encontrou. Enquanto que a capacidade destrutiva 1 afetou o corpo, às vezes invadiu a casa, mas não destruiu. E já na capacidade destrutiva 2 já tinha capacidade de derrubar as paredes. Mas não levar os destroços. Mas não levava, não transportava os fundos. E aqui nessa primeira área também teve uma mudança completa da própria geologia do espaço, né? Mudou totalmente, não só na primeira como na segunda. Mudou totalmente. Aqui na primeira área, a capacidade destrutiva 4 mudou o relevo. Ela destruiu mortes, levou solo, levou fragmentos de rocha intemperizada. Todas as edificações foram destruídas nessa faixa. Os mapas foram produzidos em um curto tempo de análise dos pesquisadores. Assim, foi possível dar um ágil respaldo às equipes de resgate. Fizemos estudos de campo rápidos no primeiro e segundo dia de campo. Eu fiz um sobrevoo de helicóptero, o sobrevoo de helicóptero terminou às 3h30 da tarde, nós trabalhamos às 3h30 até às 7h30 da noite, e às 9h pouco da noite estávamos entregando para os bombeiros esses mapas. Muito rapidamente, que é o que exige uma resposta do desastre. O rompimento da barragem. As construídas para não se romper. Ajudante, montante, todos os tipos são construídos para não se romper. O que nós temos observado, historicamente, é que tem sido maior o número de acidentes com barragens com desenvolvimento a montanha. Então isso preocupa. Alguns países chegaram a não autorizar a construção desse tipo de barragem. Nós vamos fazer a nossa análise aqui no Brasil, estabelecer parâmetros e também se nós vamos continuar autorizando esse tipo de barragem. As informações são de que, por exemplo, a mineradora Vale estava descomissionando essas barragens, por considerar que elas não tinham um fator de segurança adequado. Mas eu acho que essa é uma decisão que nós temos que fazer de lei. Nós estamos de lei. Pelo histórico, seria recomendável utilizar principalmente os outros tipos. A partir dessa missão do Senacid, foram trazidas amostras da lama para serem analisadas em diferentes laboratórios da Universidade Federal do Paraná. Fiz a preparação de amostras, então a primeira coisa foi separar a água que estava intersticial ao material, ao depósito, aos agentes minerais, e depois separar a parte sólida, que a gente faz análise mineralógica, que são a composição da assembleia mineral que tem nas amostras que chegaram, principalmente os agentes minerais, que são amostras muito finas, e também as análises químicas referentes a esse material. São 3 tipos de análises. Nesse primeiro momento, que nós estamos procedendo aqui, é uma determinação para a gente conhecer as concentrações de espécies metálicas, né, presentes em amostras que foram coletadas após a tragédia de Brumadinho. As amostras analisadas pelo FPR foram coletadas no 3º dia após o desastre.
Aqui, o trabalho é tentar entender de que maneira os rejeitos irão se comportar ao longo do tempo em contato com os rios da região e quais ações poderiam ser realizadas no caso de se detectar um potencial tóxico nas substâncias. Esse material, né, que era estocado, armazenado como resíduo, ele é considerado, do ponto de vista, né, da gestão de resíduos, um material inerte. Porém, nas imensas quantidades em que, né, esse material chegou e alcançou os corpos aquáticos, principalmente o rio agora, o Paraupeba, é importante conhecer se existe a possibilidade de liberação, de lixiviação de espécies metálicas a partir, né, da lama. Então aí ela pode ser, essas espécies podem eventualmente ser absorvidas por uma série de organismos aquáticos, desde microalgas, né, animais que são considerados produtores primários em ambientes aquáticos, assim como os seus consumidores. Vou passar o tempo, viu, Leandro? Vou passar o tempo. Bom, conversar um pouco sobre essa nossa missão de apoio científico. Né? Então, primeiro, uma parcela aí do documentário, ele está disponível no site da Universidade Federal, vocês podem assistir, baixar. Ele tem 30 minutos. E agora, fazer uma apresentação do Senacid e depois sobre a missão. Aqui uma foto da entrada, né, das operações da mina, onde aparece aqui nesse monumento aqui, né, a vida em primeiro lugar, e atrás a barragem rompida. O centro tem como missão oferecer conhecimento científico quando é necessário para reduzir as perdas e o sofrimento da sociedade em desastres. Ele já está completando 19 anos de atuação. O símbolo é esse aí que deu as voltinhas, né? Um pouco o planeta meio rachadinho e duas pessoas tentando proteger, em verde e amarelo, porque é um centro brasileiro de referência na resposta a grandes desastres. Tem como objetivo proporcionar apoio científico e técnico às ações de governo, proteção civil, empresa e comunidade em situações de emergência, gerar propostas de ações serem empreendidas no segmento de emergência, promover cursos, estimular o desenvolvimento de tecnologias adaptadas para reduzir os prejuízos, investigar as causas, consequências e condições dos desastres. Foi um outro acidente que nós atendemos, a barragem de Camará, na Paraíba, que é o colapso da ponte da BR-116 entre Curitiba e São Paulo. Possui 67, mas eu sempre destaco assim, 20 que são mais atuantes dentro do centro, de diversas áreas do conhecimento, professores de 7 universidades federais, 3 estaduais, técnicos de outros 3 estados, equipe de alunos preparados e treinados para apoiar nas missões, cooperação com as Nações Unidas, integra o Grupo UNDAC, integrante do Grupo UNDAC, parceria com
a Oficina de Assuntos Humanitários das Nações Unidas, com a Estratégia Internacional de Redução do Desastre, integramos o Programa Mundial de Deslizamentos da Unesco, temos vários parceiros principais, entre os quais está a própria Universidade de Campinas. Quando o cientista, o pesquisador, o professor se associa ao centro, ele é analisado a proposta de entrar no centro, depois ele vai para o sistema de treinamento. Temos um curso preliminar, um curso básico de treinamento para apoio científico em desastres. E aqui, nesse mapa, aparecem alguns dos países onde o centro já atuou em desastres, né, em praticamente toda a América do Sul, América Central, além de boa parte dos estados brasileiros, e também em alguns países da África. Aqui na missão do terremoto do Haiti, 2011, nós temos comprometidos, né, com as propostas da Conferência de Sendai 2015 para a redução de desastres no planeta, participação na conferência. E o desastre de Brumadinho, qual que é o grande impacto? O grande impacto, o maior impacto do desastre é a perda de 300 vidas. Nós não tínhamos um desastre dessa magnitude desde os deslizamentos no Rio de Janeiro, onde morreram mais de 1.200 pessoas. Esse foi o nosso maior desastre desde aquele tempo, provocando uma angústia muito grande nas pessoas, porque aqui vocês veem a mudança, né, da barrinha preta de óbitos e da verde de desaparecidos. Então, uma angústia que está interminável. Hoje nós estamos na situação de 34 desaparecidos ainda nesse desastre. Tem guerras que não geram esse número de vítimas. A missão se desenvolveu dentro do padrão do SENACID, né, contatos preparatórios com os órgãos do governo, governo federal, presidência da República, protocolo de alerta, mobilização de recursos, que nas universidades federais não é uma coisa tão simples assim. Conseguir se organizar para viajar durante o final de semana é quase uma impossibilidade, porque são licitações. Quem, por exemplo, providencia as passagens aéreas para a Universidade Federal do Paraná, um escritório de Feira de Santana, na Bahia, que ganhou a licitação. Mas o centro já vem ganhando expertise em conseguir avançar nessas dificuldades, né? Desastre teve causa antropogênica, se discutiu no início a possibilidade de causa natural, entretanto nós não vimos nenhuma evidência disso, nem as observações sismológicas indicaram qualquer outro tipo de ocorrência. Ao contrário, o rompimento da barragem sim gerou um sismo que foi detectado nos sismógrafos da região, durante 5 minutos aproximadamente. Aqui uma imagem da área de recepção da Vale, uma recepção de boa disposição, mas exatamente faltando alguma orientação. As pessoas nos recebiam lá, mas não sabiam exatamente o que elas estavam fazendo ali. O Sr. Jefferson vai lembrar que nós falamos com um colega de geólogo, e ele disse: eu estou aqui ajudando já, mas exatamente o que a gente está fazendo não sei. Eu sei que não posso sair daqui porque estou comprometido com essas pessoas que estão vindo aqui buscar algum tipo de apoio. Então esse é o centro da comunidade. Esse aqui é o espaço da coordenação geral, se utilizou uma faculdade lá da cidade. Aqui a área de imprensa, e esse espaço foi bastante conveniente, porque ele tinha um acesso restrito, né? Podia se controlar o acesso, tinha aí umas 150 pessoas nos primeiros momentos, depois chegando a 300 dos diversos órgãos de resposta ao desastre, nesse caso. A organização de resposta foi razoável para os padrões que a gente tem observado. A Secretaria Nacional de Proteção Civil organizou um sistema padrão de organização das entidades federais que estavam lá, o Estado organizou das entidades estaduais em outro local, de forma que tinham lá sistemas de computadores, etc., de forma que as equipes pudessem, cada uma, desempenhar a sua tarefa. Aqui estava Polícia Federal, IBAMA, Serviço Geológico do Brasil, várias entidades. E um terceiro ponto era a coordenação de busca e resgate, que é dos bombeiros, que ficou numa vila, na Vila do Córrego do Feijão, ao lado dessa igreja, que serviu como centro de comando de operações de busca e resgate, aqui no interior da igreja, né?
Aqui chegaram a ter mais 300 bombeiros atuando. Nossa atuação sempre é, no primeiro momento, quando é possível, tem tempo para isso, ouvir. Nós fizemos isso aqui, o Coordenador Nacional de Proteção e Defesa Civil, e depois fazer um momento de análise, mas tudo isso é muito rápido, e logo em seguida buscar as informações no terreno. Então aqui a primeira chegada nós chamamos ali de Lago de Lama, mas depois a gente descobriu que não era lago, que na verdade era um mar de lama. Cenário do desastre de bastante tristeza. Você não tinha assim a cidade de Brumadinho, qualquer lugar que você ia, ela estava triste. Se era o posto de gasolina, estava triste. Se era farmácia, estava triste. Aqui, uma missa que foi feita na placa de entrada da cidade, as pessoas estavam ali orando, as pessoas que estavam buscando. Também um cenário de alguma esperança naquele momento, de que algumas pessoas ainda estivessem com vida, né? E muita ajuda, pessoas que vinham de fora, de perto, de longe, oferecendo os mais diferentes tipos de ajuda. Os aspectos aqui da descrição, muitos militares, né? Esse desastre assim, me chamou a atenção pela questão dos militares, grupos de resgate e de ajuda. Esse senhor aqui perdeu familiares, colocou a casinha dele à nossa disposição. Esse senhor estava ajudando nas questões de alimentação, e esse senhor estava buscando vítimas que ele achava que tinham sido jogadas por meio da mata. A imprensa foi bastante atuante, e eu acho que apresentou um resultado bastante interessante. Eu não sou daqueles que é inimigo da imprensa, ao contrário, eu acho que a imprensa a gente tem que utilizar a nosso favor. Eles estão ali para fazer o trabalho de informar a população, nós temos que dar informação. E daí nos debruçamos na questão de como contribuir, né, numa situação que envolvia algum risco. Começamos a compreender como é que tinha sido aquele movimento, né? Serve aqui blocos inteiros mobilizados, né? Isso é bloco de rocha alterada e solo que foi transportado. Conseguimos, a partir dessas informações, montar os mapas de capacidade destrutiva do desastre, que já foi explicado ali no filme, né? Então aqui no caso, capacidade destrutiva 2, capacidade de derrubar a construção, mas não para transportar a construção, diferente da 3 e da 4, que transportava para longe. Indicadores das direções de fluxo, né, como essas estrias, como as fraturas. Processo de refluxo, retorno da lama, depois que ela vai no nível, ela começa a secar, escoar, água e começa a retornar. Aqui no eixo principal do CD4, destruição total, uma parte de manobras. Coletamos as amostras que estamos estudando, a gente não está ainda com os resultados consolidados, mas nós temos diferentes amostras de diferentes trechos do rio, com diferentes processos de análise. A nossa equipe está discutindo esses resultados. O rio ficou avermelhado, os processos estão em desenvolvimento. Então, nesse caso aqui é um delta que se formou na foz do córrego Feijão, no rio Paraupeba, e que vai continuamente alimentando o rio Paraupeba com o material que vem descendo pelo córrego Feijão. Construímos diversos mapas, mapa geológico simplificado, mapa de amostra. Isso aqui nós utilizamos um software que foi desenvolvido dentro da equipe do Senacid, que é o FICOM Desastres em si. Os mapas de direção interna do fluxo, treinamento dos oficiais bombeiros. E fizemos 16, ao final do nosso relatório, fizemos 16 observações, comentários e recomendações. Vou destacar a questão maior impacto, a perda de vidas, evidente impacto emocional na população, também significativo impacto ambiental, impactos que vão se prolongando no turismo, no transporte, na atividade agrícola, desvalorização imobiliária, nas atividades de lazer. Nós propusemos que deve ser considerado para um amplo trabalho de revisão das condições de segurança das barragens brasileiras. Esclarecemos que não se trata exclusivamente de uma rápida revisão, mas de uma reforma de normas, métodos e procedimentos. A primeira parte ali
de fazer uma rápida operação para, enfim, responder naquele momento já está feita. Agora, a ampla revisão é que está faltando. Nós temos propostas de medidas que achamos que deveriam ter sido implantadas naquele momento, não foram, como a proteção e a barragem dos sedimentos na foz do córrego do Feijão, isso prolonga o desastre. Vários resultados da missão, os relatórios foram entregues para a Presidência da República, como a senhora Cid faz sempre nesse tipo de situação. E o que se pode fazer para enfrentar esse tipo de desastre? Para evitar modelo de explotação mineral mais sustentável, faz maior recuperação de minério e gera menos rejeito. Né? E isso custa um pouco mais caro e diminui o lucro, mas aproveita melhor os recursos naturais e diminui as condições de rejeito. Projetos elaborados adequadamente, com tempo, dinheiro e competência. Opção pelos tipos de barragem mais seguros, licenciamento eficaz e independente. Planejamento territorial de projeto considerando as possibilidades de ameaças. E para reduzir o desastre, depois, as consequências, sistema de alerta, mas não basta o sistema de alerta, o sistema de alerta tem que ser efetivo. No caso do Brumadinho, não funcionou a sirene. Pode, o sistema de alerta só tem a função de funcionar nesse dia. Não funcionou. E outras recomendações. Nós buscamos trabalhar no Senacid em equipe sempre, nunca tivemos nenhuma resposta que não fosse o trabalho de equipe. Nesse caso aqui, o Sr. Jefferson, da Unicamp, a Aline, diretora técnica do Serviço Geológico do Rio de Janeiro, a Fabiane, mestre em riscos, a equipe que atua nesse desastre. Muito obrigado.